Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Sejam bem-vindos a mais um Educar para Prosperar. Hoje eu estou com uma convidada maravilhosa. A gente vai falar sobre aula particular. Afinal, é cuidado e prevenção. Com apoio individualizado, pode transformar o processo de aprendizagem. Fiquem aqui com a gente, curtam, comentem, compartilhem e vem prosperar. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Local Food, Escola Prospere e também a nossa convidada, especialmente a Débora de Souza, pedagoga. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada, Cris, ouvintes. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Essa pauta é uma pauta que eu pensei com muito carinho, acho que é pouco falada, né? A gente precisa trazer. Por quê? Porque nós estamos vendo o quanto a educação está precisando de suporte, de apoio, principalmente para o lado da família, né? E o quanto as famílias estão buscando essa ajuda. E acho que está um pouco esquecido o profissional, né, Débora, de aula particular, que dá esse atendimento. Eu, particularmente, recebo pouco pedido de indicação, né? Normalmente eu recebo muito pedido de indicação de babá, quem trabalha em casa, enfim. Acho que, né, queria compartilhar com o pessoal que está nos assistindo o objetivo dessa pauta. Mas antes da gente começar a conversar, tem muita coisa boa que eu quero te perguntar aqui, quero entender, para a gente ajudar as pessoas a entenderem também, tirar um pouco esse preconceito, talvez, né, de que o professor particular pode ser um empecilho, né, ou algo que a criança vai entender como negativo, né, porque eu não tenho capacidade, eu preciso de uma aula particular. Acho que a gente precisa mudar um pouquinho a nossa mentalidade, mas queria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho de você, da sua formação. Certo, vamos lá. Bom, eu sou formada aqui pela Taubaté mesmo, Universidade de Taubaté, há 5 anos. Já atuo em todas as áreas, né, da pedagogia, já fui para o EJA, já fui para o infantil e vim desse cenário pandêmico, né? Então, eu me formei e logo a pandemia veio. Então, muitos desafios, mas também muito aprendizado nessa área da educação. Então, há 5 anos aí nessa caminhada. E como que foi entrar para esse universo da educação? Né, e eu, como líder na gestão da Prospere, né, eu estou sempre olhando para o profissional da educação e também eu gosto de entender o porquê ele escolheu a educação. Né, principalmente porque eu acho que a gente precisa amar aquilo que a gente faz, né? A gente faz com mais entrega, com uma dedicação também, né, especial. E como que foi, né? O que você fazia antes, né, da pedagogia? Como que você tomou essa decisão? Tem alguém na sua família que já é da área da educação e te inspirou? Como que foi isso? Certo, Cris. Eu costumo falar que a minha caminhada até a educação foi longa e com muitos desafios também. Eu trabalhei por muito tempo no shopping e hoje eu sou muito grata, né? Sabemos a correria que é do shopping, mas acredito que molda o caráter, me ensinou a lidar com pessoas, porque a educação não somente são as crianças, né? O público Sim. também são os adultos. Então, trabalhar no shopping me ajudou a comunicação, a própria venda, né? Que a educação ali a gente está vendendo não só um produto, né? Mas um aprendizado. Tem a questão da comunicação. Exato. Né? Entender o cliente, saber as necessidades dele, o que ele gosta, qual o perfil. Isso com certeza deve ter refinado bem. Uma escuta ativa, né, Cris, também. Então, o que o cliente está precisando, o que ele procura, esse olhar atento. E aí, diversas áreas da comunicação sempre me chamou muita atenção. Então, acredito que isso incentivou todo esse meu trabalho no shopping, essa correria, me incentivou a buscar educação. Na minha família eu não tenho ninguém formada em educação, mas desde pequena eu já gostava. Então as minhas brincadeiras eram escolinhas, a minha brincadeira era ajudar os amigos a estudar. Então aquilo sempre esteve dentro de mim. E quando eu fui trabalhar no comércio, né, o pessoal falava, nossa, você fala bem, você comunica bem. E eu falei, eu gosto de educação e eu gosto de pessoas, eu acho que isso vai dar pra gente unir, né? Então foi muito assim, essa parte comercial. Insights. Exato. E aí tomou coragem e foi lá fazer a pedagogia. E você falou que bem quando você se formou,
veio a pandemia. E aí, o que você foi fazer? Porque, assim, eu acho que é mais fácil a escola contratar, né? Eu acho não. Eu particularmente faço isso, né? Dar a oportunidade para quem já está na escola fazendo um estágio. Sim. Né? E ali naquela época, o que aconteceu? Os estagiários acabaram ficando, né, sem o trabalho, porque realmente não tinha como eles irem para a sala de aula online, né? Era mais o professor ali como referência. E aí, o que você foi fazer? Então, esse cenário pandêmico pegou todo mundo de surpresa, né? Empresas, pessoas, área da saúde. E eu me formei e no primeiro ano veio a pandemia. Então, você imagina aquele caos, né? Agora eu estou formada, eu vou para a escola, né? Eu vou atuar. E, de repente, o cenário mudou. Né? Mas com muita gratidão apareceram situações a domicílio. Então, eu não tive as 4 paredes das escolas, eu não tive experiência com uma turma de imediato. Eu fui direto a domicílio, né? Atender essa parte da pandemia. Então, foi um aprendizado gigantesco, né? Então, primeiro ano de professora, já atuando com essa pedagogia mais humanizada, entrando nos lares das famílias, né? E unindo tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade na prática. Desafiador, mas hoje eu vejo com bons olhos, né? Me deu a experiência, me deu todo esse currículo de entrar na casa dos meus alunos. Pedagogia humanizada. Que bom, acho que todo mundo ficou precisando de apoio, né? Mas muitos acabaram, tipo, deixa pra lá, quando tudo isso acabar eu retomo. Outros já foram buscar essa ajuda, né? Que é muito importante, esse apoio para a criança. Não vou deixar o meu filho sozinho, ou o meu filho tá se virando, então tá tudo bem. Né? É importante a família ter esse olhar, né? Essa autoavaliação da sua própria rotina, de como que tudo tá acontecendo e como eu preciso agir. Né? E aí entra a questão, né? A aula particular é um reparo ou é um investimento, Débora? Certo, olha, eu considero um investimento e os pais também vão entender. Primeiro, o investimento que eu acompanho o meu filho. Então, é um privilégio, né? Eu ter alguém para acompanhar, para estimular o meu filho. E o segundo, o tempo que eu ganho com isso, Cris. Então, eu tenho uma professora que vai me auxiliar nos estudos, eu tenho mais tempo com os meus filhos. Né? Nós sabemos, mães, a mãe já tem a empresa, já tem a casa para cuidar, a família. Aí as mães falam, professora, eu não consigo dar conta e tá tudo bem. É esse o peso que a gente tira da família. E a coragem para assumir que eu não consigo dar conta? É desafiador, né, Cris, pra gente que é mulher, mas é muito importante, né? A gente realmente olhar. E muitas mães assim, Débora, eu não consigo ensinar, não tô conseguindo alfabetizar. Sabe um peso mesmo? Eu falo, tá tudo bem. Deixa comigo, eu vou ser a parceira da sua família e a gente vai caminhar com isso. Então, além do acompanhamento individual do aluno, né, que ele sai da sala, então ele está ali no espaço dele, ele se sente mais à vontade em casa, também tem esse tempo de qualidade com os pais. Então, os pais, né, as mães, tiram esse peso de eu tenho que educar meu filho também, né, ensinar, e tenho mais tempo de qualidade. Então, a aula particular é um investimento para o aluno e para a família para ter um tempo de qualidade. Com certeza, e assim, muitas famílias, elas ficam esperando, né, os resultados negativos, as notas vermelhas, né, o aluno, de repente, sofrer um bullying, ou passar por uma dificuldade, né, ou começar a ter crise de ansiedade. Eu percebo muito isso, sabe, Débora? Eu sempre tô falando, as coisas não acontecem de um dia para o outro na vida das crianças, nem na nossa vida, né, e a gente que é adulto, a gente tem um feeling, a gente tem conhecimento, a gente tem sabedoria, para entender quando a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente demora, né, para falar, poxa, eu estou precisando de um terapeuta, eu estou precisando de um psicólogo, eu estou precisando fazer uma aula particular para melhorar um inglês, né? Então, por que a gente olha para as crianças, né, e busca ajudá-las somente quando vem uma reprovação, por exemplo, na escola, né? Por que isso é arriscado para as crianças? O que você entende, o que você pode trazer para as famílias como incentivo de busque ajuda antes, como prevenção e não como correção? Exatamente, Cris. Isso que você falou é muito importante, né? Os pais costumam deixar para o final do ano. Né? Então, já tem uma sobrecarga. Fique atento aos sinais, aos pequenos sinais. O seu filho está ansioso para fazer uma tarefa ou está ansioso para fazer a prova, já é um sinal.
que nós precisamos ter um acompanhamento pedagógico. Então, um aluno está com dificuldade, não quer ir para a escola, ou até, Cris, a organização do material, da rotina. Então, Débora, meu filho não consegue se adaptar a uma rotina, eu queria que ele tivesse um pouco mais de autonomia para estudar sozinho. Então, isso são pequenos sinais, né? Então, é uma prevenção. Eu não espero um final do ano, eu não espero um final de um bimestre, porque isso torna mesmo ali para a criança. Então, os pais ficarem atentos aos sinais. Ele está um pouco ansioso para fazer as provas, ele não está organizando o material e a rotina dele, é o momento de procurar ali um acompanhamento pedagógico mesmo. É um conjunto de coisas, né, Débora? Exato. E o que a gente precisa ressaltar aqui também é que nós não somos os nossos comportamentos, né? Os nossos comportamentos não dizem quem nós somos, eles dizem como nós estamos. Então, uma criança que está desorganizada com a mochila, com os materiais, com os estudos, muitas vezes é rotulada, né? É a criança que é incompetente, é a criança que tem dificuldade, é a criança que não consegue resultados. E isso vai internalizando na cabeça dela e ela vai assumindo esse papel. Então, é nossa responsabilidade parar, pensar antes de falar, pensar para agir, né? E buscar essa ajuda, porque é isso que você falou. O material, né? A organização do material, o que ela mostra para você? Que o seu filho não tem interesse pelos livros, pelo caderno, né, pela mochila. Gente, a mochila, ela é, assim, é tão simbólica, né? Eu vejo as crianças da Angelina, meu sobrinho, mochila pesada, cheia de coisas, né? Daí eu fico indignada, assim, o que você carrega aí? E eu perguntei outro dia para ela, mas o que tem aí dentro? Deixa eu ver se tem os livros realmente que você precisa. E eu fui ver e tinha livros também de literatura que ela estava lendo. Olha... aí tem um elastiquinho de cabelo, aí tem a garrafinha de água. Então, quer dizer, ela pensou em se hidratar, tá cuidando da saúde, né? Um elastiquinho de cabelo. Às vezes a gente que é mulher sente incomodada na sala, sente calor, tem aula de educação física, então tá se prevenindo porque tem que prender o cabelo às vezes, né? Um livro para leitura, às vezes no momento do recreio, do intervalo. Olha só quanta coisa, né? Então, assim, a mochila é como se fosse a casinha deles ali, né? O quarto é como se fosse a casa. Esses dias eu saí com a Angelina para tomar um café, era do lado de um lugar que vendia umas plantas, tal. Ela quis levar um vasinho para ela decorar o quarto dela. E eu tô com essa mania agora, sabe, de cuidar da casa, de ter mais vasos, colocar mais plantas, quero mais verde na minha vista, assim, sabe? E aí, na hora que ela falou, não, mãe, quero levar uma plantinha, eu falei, tá bom. Mas aí, quando ela veio no caixa para pagar, ela pegou uma plantinha, pegou uma arara para pôr na plantinha, uma borboletinha. Daí eu falei, gente, ela tá simplesmente envolvida, né, com os cantinhos, com os espaços dela, né? O quarto é um espaço que a criança fica, que a criança ocupa, que precisa ter esse cantinho dos estudos, né? Como que o estar na casa da família, né? E ajudar a criança a construir isso, esse prazer de ter o seu cantinho de estudos, o seu momento, o seu horário de sentar, pegar o caderno, pegar o livro. Como é? Ô, Cris, é incrível, primeiro, né? Você chegar com a pedagogia humanizada ali no cantinho deles, como você falou, e alguns alunos a gente até ensina isso, né? A Angelina, ela tá no processo incrível, ela tá tendo autonomia, ela encontrou o lugar dela, né? Uhum. E a gente também ensina isso para os alunos. Vamos criar um ambiente legal, organizado, para as coisas fluírem. Mas entrar na casa do aluno, primeiramente, é o posicionamento ético, né? Uhum. Então, eu entro, aí tem várias conversas da família, e você tá ali, então é um posicionamento ético. E o segundo, você entra no espaço dele. Então, para mim, é importante eu conhecer esse aluno. Toda a volta, normalmente as aulas acontecem mesmo no canto deles ali no quarto. Então, eu percebo que o aluno gosta, ele gosta desse filme. Então, a gente entra no espaço dele e isso ajuda muito para a aula fluir. Ele permitir, olha, você está entrando no meu espaço, você está conhecendo a minha intimidade. Só que isso é totalmente positivo, né? Ele se sente à vontade, então ali é o canto dele, ele pode errar, ele pode acertar. Então, isso eu acho que é, assim, um papel primordial nas aulas. Eu ter esse espaço deles, respeitar com ética sempre e conhecer
mais dele estando nessa intimidade com eles. Às vezes tem um desacordo entre os pais, né? Um pai quer que o filho faça aula particular, o outro já é completamente contra, né? Às vezes até o pai, pelo simples fato dele achar que é a mãe que tem que fazer isso, né? Mas a mãe, na correria, no empreendedorismo, nas 1001 tarefas que ela tem, né? Ela encontrou uma forma de ajudar o filho, né? Então, às vezes, há essa rigidez que também gera um impasse, né? Você concorda que os pais deixam os filhos inseguros e quando o pai decide, não, você vai fazer junto, né? O pai e a mãe junto, você vai fazer aula particular, isso vai te ajudar? A criança se sente mais segura? Com certeza, e se sente mais estimulada, né, Cris? Isso do pai é até uma quebra de tabus, né? A gente deixa esse peso para a mãe. Ah, a mãe tem que ensinar. Mas a mãe, né, os casos que elas vêm contar para mim, Débora, eu não sou formada. E nós sabemos que as crianças têm um comportamento com os pais e outro com a professora. Muito Eles isso. guardam coisas para eles e contam até pra gente. Então a mãe, ela já tem todo um papel, ela tem toda uma responsabilidade também ter que ensinar. E elas falam comigo, Débora, eu não sei. Né, eu estou no processo de alfabetização ou de ensino de matemática, eu não sei esse conteúdo. E muita coisa mudou também, né? Como que eu vou ensinar isso para o meu filho, uma coisa que eu não sei? Então, elas partem disso, eu não sei. E segundo, o meu filho não vai comigo. Né? Então, para a criança entender, peraí, ela é minha mãe, mas ela também está me ensinando um conteúdo, é difícil. Mas quando os pais se unem e entendem, não, isso é um privilégio, é um presente para o seu filho ter um acompanhamento individual, a gente quebrar esse tabu, não é um reforço, o seu filho, né? E é um processo, Cris. Então, a gente explica para os pais, não vai durar 10 anos, é um processo. Daqui a pouco ele vai caminhar sozinho. Então, eu ensino o aluno para ele ter autonomia e não precisar mais. Então, é um processo. Quando os pais entendem, as coisas fluem assim. Fluem bem melhor, né? E como que começa esse processo? Você vai até a casa, a mãe entra em contato, é mais indicação, a própria escola te procura, você divulga o seu trabalho, e aí você faz uma sondagem? Faço. Tipo uma anamnese, uma entrevista... Pega, de repente, os conteúdos que a mãe já destaca que a criança está com dificuldade, e aí você vai focar nisso. Como que funciona? Cris, são vários caminhos, né? Eu tenho o portfólio online. Muitas vezes, alguns alunos passam com a psicóloga ou com a psicopedagoga e ela encaminha. Alguns casos, as mães consultam no próprio portfólio, já entram em contato comigo, mas na primeira aula eu falo para elas, antes de ir, me fale sobre o seu filho. O que ele gosta, o que ele assiste, o que ele faz, para eu já chegar ali com as ferramentas. Ah, você gosta disso. Então, eu crio uma atividade dentro do mundo deles. Então, o diagnóstico já acontece antes. Então, aí elas dão risada, Cris. Ah, o meu filho gosta desse desenho, ele gosta dessa cor, ele gosta de comer isso. Então, eu já chego ali para a criança, olha, eu sei quem é você. Eu vejo você, né? Não é mais um. Ah, então você gosta de laranja, gosta de comida japonesa. E eles ficam encantados. Como assim você sabe? Você nem, né, sabia a minha voz. Então, o diagnóstico já acontece antes. E depois, em sala, e no individual ali com ele mesmo, eu crio também atividades. Né? Porque os pais falam, eles estão com dificuldade nisso. Mas eu ter esse contato direto com eles e eles falarem, aí rola o diagnóstico também com eles. Mas já chego com a sondagem já chego, você gosta disso? Você gosta de comida japonesa? Aí eles ficam encantados, Cris. É tão importante isso, né? A questão do pertencimento. Todos nós queremos pertencer, né? E o que a gente mais sente hoje é que a gente não é ouvido. Todo mundo quer falar, né? Todo mundo quer falar, quer contar, quer se expressar, né? Mas quem está preparado para ouvir? Você já chega, né, com esse olhar. Peraí, deixa eu ouvir essa família. Deixa eu ver quem são esses pais, né? Deixa eu compreender de uma forma ética e profissional qual vai ser o meu papel aqui, né? Porque às vezes o seu papel pode ser muito mais de ajudar emocionalmente uma criança, né, Débora? Exatamente. Você acredita que essa questão emocional impacta no desenvolvimento cognitivo e escolar, acadêmico das crianças? Cris, eu acredito muito no emocional, assim como base, tá? Por exemplo, eu pergunto muito assim para os adultos, para os pais no caso. Você vai num restaurante por quê? Por que você vai numa loja? Eles falam, Débora, porque eu gostei do produto, porque eu gostei do atendimento, o restaurante, porque eu gosto da comida. Sempre parte do gosto, certo? Eu gosto.
Eu gosto daquilo, ou eu amo aquilo. Então, para mim, o que parte do emocional? Eu quero que o aluno tenha um relacionamento comigo de afeto. Eu preciso gostar da minha professora. Débora, mas tem dias e dias, né? Tem dia que as crianças não estão assim, eu amo minha professora, mas eu preciso criar um afeto. Então, eu crio isso. O que você gosta? Olha, eu também gosto disso. Ah, você joga esse jogo? Eu também. Então, para mim, o emocional parte do afeto. Eu preciso gostar da minha professora, senão as coisas não vão fluir. Eu preciso ver algo nela que a gente tem em comum e o que não tem também, mas eu gosto dela. Então, o emocional é importante demais no aprendizado, Cris. É lógico que com respeito, né, à psicologia, eu não sou a psicóloga, né, não posso ir a fundo do emocional, mas o básico de ouvir, de acolher esse aluno é a base da aprendizagem. E aí entra o gosto de estudos, né? Primeira então, professora. Se você ensina a criança a gostar de aprender, eu falo, gente, tá tudo resolvido na vida. Nunca mais você vai ter problema. Exato. Porque automaticamente você criou, educou, promoveu um protagonista da sua própria história. A criança sabe que aprender faz bem para ela. Quando ela toma consciência, só que para ela ter essa consciência, ela precisa ter esse prazer, ela precisa se sentir emocionalmente segura, ela precisa se sentir pertencente, né? Exato. Que é tudo isso que você faz. Então, o processo flui e é tão maravilhoso quando a gente vê, né? Ô, Cris, e quando eles percebem assim, então eu posso estudar em qualquer lugar? Nossa, então eu posso fazer a matemática aqui em casa, né? Esse gostar de estudar muda o cenário, né? Ele se sente apto e eu falo para ele, você pode errar. Aqui é o ambiente. Se você não errar comigo, você vai errar onde? Né? Na aprendizagem. Então, quando o aluno fala, nossa, eu posso errar. Então, peraí, não é tão ruim aprender. É legal aprender. E eu posso estudar em qualquer canto aqui da minha casa? Professora, pode. Nossa, eu posso ler assim? Pode. Eu posso aprender uma matemática num jogo? Pode. Então, esse olhar que a gente precisa cativar dos alunos é exatamente isso que você falou, é o gostar de aprender. E usar estratégias diferentes, estratégias que sejam atrativas, né? O que você tem de orientação, assim, para as famílias, para elas poderem apoiar mais, ajudar, né? Direcionar, incentivar a criança, né? E nesse processo, né? Como eles podem apoiar esse processo de sobrecarga que a criança às vezes fica, porque tem mesmo muito conteúdo, tem a prova, tem o trabalho, tem o desafio dos relacionamentos na escola, né? Tem o julgamento entre os amigos, tem as dificuldades próprias consigo mesmo. Então, é muita questão. As crianças estão em processo de desenvolvimento, né? E isso a gente precisa respeitar. Então, como que as famílias podem ajudar a tirar essa sobrecarga? Exatamente, Cris. Esse ponto gera até uma ansiedade nas crianças, né? Elas mesmas já apresentam as pressões. Elas não gostam de errar, né? Então, elas já têm o peso delas. Quando a família cobra em excesso, isso causa danos, né, daqui em diante. Como que a família pode ajudar? Primeira coisa, entender qual é o horário, por exemplo, em que o meu filho rende mais. Certo? Isso é muito importante. Ah, não, o meu filho, ele consegue se concentrar na parte da manhã, ele se concentra melhor na parte da tarde e fluir nisso. Porque às vezes a gente quer cobrar da criança 8, 9 horas da noite. Entendeu? A criança já teve uma rotina, ela já foi para o balé, já foi para a natação. Então, estar atento aos horários e descobrir que horário seu filho rende mais. Manhã, tarde. Então, ter essa visão primeiramente. E essa cobrança com provas, com tarefas, a gente ter esse cuidado com as crianças, ir devagar com eles e entender que é um processo, né? Às vezes eles cobram assim, não, eu quero um 10. Se você não tirar um 10... não tá bom. Não tá bom. Então, os pais irem com calma. Vamos acompanhar um processo? Né? Eles falam, Débora, mas daí meu filho, então, sempre vai ser, né, abaixo da média? Não, mas estimule. Olha, você tirou um 7? Ok, nós vamos estudar. E se a gente tirar um pouco mais na próxima? E se na próxima prova um 7,5, um 8? Os pais admirarem, Cris, a crescente. E não somente a perfeição. Porque isso ensina eles para a vida. Terão momentos que eles vão errar. Então, acertar sempre e ser bom o tempo todo, isso também pode ter um perigo para a vida. Então, ele tem que falar, peraí, e se eu errar? O que eu faço? Se você errar, você aprende, se esforça. Na próxima, você vai progredir. Mas não, às vezes os pais não, é o 10 e acertar sempre. E será que os pais são esse 10 sempre?
Será que nós somos? Será? Em tudo? Será que a gente pode se colocar nesse patamar de, nossa, eu sou sempre nota 10 com o meu filho? Que tipo de exemplos a gente está dando quando a gente está fazendo essa exigência, né, Débora? Ter essa paciência. A gente precisa ter essa consciência também. E outra coisa que eu vejo que as crianças, elas não estão preocupadas com a nota, elas estão, quando você fala para ela que você quer que ela tire um 10, elas estão te olhando e elas estão tentando encontrar em você o amor que você sente por elas. Então, na verdade, quando você fala para o seu filho de uma forma exigente, sem diálogo, sem acolhimento, afetividade, sem reconhecimento também do quanto a criança está já se dedicando e evoluindo, a criança fica pensando, nossa, ele só vai me amar, minha mãe só vai me amar se eu tirar esse 10, né? E ela entra num desespero que aí ela não consegue esse 10 mesmo. Então, precisa ficar claro na relação entre pais e filhos que eu te amo para além das suas notas. Sim. Que eu te amo independente das suas notas. E porque eu te amo, eu quero te ajudar. Sim. E para te ajudar, eu posso contratar uma professora particular, eu posso sentar com você para fazer leitura, a gente pode estudar juntos, vamos organizar o seu quarto, organizar a sua mochila, preparar um cantinho de estudos. Olha quanta coisa a gente pode fazer junto. Exatamente. Estimule, né, Cris, o 10 no filho, sim, mas estimule também a evolução. Olha, você tirou um 7, agora um 8, e eu te amo para além das notas. E o que esse 10 representa, né? Porque quando a gente conversa com as crianças sobre o que é uma nota, imagina se tudo na vida a gente ficar, né, colocando e comparando a nível quantitativo, né? E não de qualidade. Então, vamos focar um pouquinho na qualidade, no processo, em olhar mais para como você está e como você pode ficar e o que a gente vai evoluir ao longo desse caminho. Porque é o caminho de A a B, né? Depois de B a C, e a gente vai dando um passinho de cada vez. Eu acho que o problema é ficar ali estagnado. Sim. Né? O que acontece muitas vezes. Eu estive num congresso e eu trouxe um caderno inteligente para a Angelina, que tem o QR Code. Então, você faz as anotações no caderno, depois você faz uma leitura, e a IA faz um questionário de perguntas e respostas, um quiz, né? Então, faz um resumo, vai trazendo, você vai conversando e vai trazendo. E assim, a Angelina adorou. Então, a gente sabe que os nossos filhos já estão, né, utilizando as IAs da vida, porque a gente quer o tempo todo negar que eles nasceram em um mundo completamente tecnológico, se a gente pode aproveitar do que tem de ferramenta boa para também implantar na vida deles. Então, Sim. A gente precisa parar para pensar, né? E quando que o apoio se torna excesso? Acontece também, Débora, da mãe, tipo, super protetora, que quer estudar demais e o tempo todo, aquela muito engajada. Acontece. Né? Porque a gente tem os extremos. Eu vejo que tem as mães que, não tenho tempo, não dá, não consigo. E tem aquela que tem o tempo todo. E aí ela fica em cima da criança. Acontece, Cris, o excesso também. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a criança precisa ser criança. Certo? O processo escolar vai até o ensino médio, uma faculdade, então chegarão os momentos em que, né, vamos estudar para vestibular, provas mais intensas, mas que os pais não esqueçam que a criança é criança e ela precisa de momentos de lazer, precisa de momentos descontraídos também. Então, eles irem com calma, né, no meu filho, eu deposito isso à perfeição, o tempo todo esse excesso, essa cobrança no meu filho. Isso gera, a gente consegue ver os resultados emocionais. Né? As crianças ficam com medo de errar, com medo de falar. Então, a gente conversa muito com os pais. Vamos devagar, vamos com calma, respeitando o limite, né? Entendendo as crianças. Alguns, né? Eu tenho alunos de 10, 11 anos. Eles estão no mundo há 10 anos. Uhum. Sabe? A gente cobra de uma criança que a gente fala, há 10 anos que eles estão aqui, há pouco tempo. Então, vamos com calma, vamos ouvir, vamos deixar a criança ser criança, vamos sim estimular, né, a rotina de estudos, mas não esquecer que as crianças são crianças, eles não são mini adultos. Eles não são nós pequenos, eles são crianças. Então, os pais irem com calma, estimular também essa coisa da criança, do infantil, mas com calma, não em excesso.
hoje é desafiador, né? Eu acho que a gente tá vivendo um mundo acelerado, a gente tá acelerado e a gente tá acelerando as crianças também. Então, a gente quer que a criança amadureça, que a criança tenha autonomia, que ela resolva a vida dela, faça tudo sozinha, né? Então, a gente precisa realmente, acho que, resgatar essa infância, né? Esse brincar, porque quem disse que no brincar a gente não aprende? Sim. Né? Quantas coisas a escola ensina através da brincadeira e o quanto a gente pode despertar a curiosidade através do brincar também. Os jogos de tabuleiro. Em casa a gente costuma, sexta-feira, jogar um baralho, um ludo. A Angelina super gosta, então ela pede para jogar e eu vejo que assim, fica nervosa quando perde, né? Ou alguém demora demais para jogar e já fica aquele bate-boca na mesa e ali a gente já vai conversando, vai alinhando, opa, peraí, Sim. calma, não é assim que fala, tenha paciência, respira fundo, toma uma água. Então, dentro do brincar, existe, né, limite, regras, respeito do tempo. Quanta coisa a gente não aprende, né, com o brincar. Exato. Então, vamos resgatar, vamos deixar também essas crianças que estão sobrecarregadas respirar um pouquinho, né, Débora? Que eles não percebem, né, Cris? Eu gosto do brincar porque eles estão aprendendo e eles mal percebem. Né? Então, é um jogo, por exemplo, o Ludo, tem imagem e ação, pergunta, resposta, você errou. Então, a criança já percebe, não era essa a resposta. Além de regras, paciência. Então, brincar, seu filho está desenvolvendo um emocional ali incrível. Muito. E não está nem percebendo. Muito. Ele está ali, está falando, não, peraí, existe uma vez de cada um, existe uma ordem. O que é o perder? O que é o ganhar? Né? Então, o brincar é essencial. Então, os pais, né, essa cobrança, ter um cuidado e deixar a criança ser criança também. Com certeza. E, Débora, o que você deixaria de recado para professoras que de repente querem, né, trabalham meio período, querem estender a jornada, ministrando aulas particulares? Você, como começou com aula particular, eu acho que foi um pouco diferente, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente começa lecionando na escola. Sim. E aí, pela necessidade, né, o objetivo de ter uma renda extra, ou pelo pedido de alguém mesmo, você acaba se expandindo a sua carreira para uma aula particular. Sim. Mas para você foi o oposto, né? Foi. Então, acho que até deve ter sido uma experiência bacana por conta dessa relação, né, de afetividade com o aluno. Você começou mais no individual, né? Quem começa na sala de aula vai para o coletivo para depois ir para o individual. Mas o que você deixaria de conselho, né? É algo gostoso de se fazer, né? Dá para você gerar uma renda legal, você consegue ter uma agenda flexível, acho que isso é legal também. Sim. Como que é? Cris, primeiramente, para quem está começando essa área e quer ir para aula particular, é ter um portfólio. Certo? Hoje em dia tudo é online, né? Os pais querem ver uma dinâmica, como você se posiciona. O segundo é a comunicação. Importante para os professores, né? Algo que a gente não aprende tanto na faculdade, aprende na prática. A comunicação com os pais, então eles precisam entender por que eu preciso de uma professora particular. Você vinha explicando. Então, o portfólio, a comunicação com os pais e um network. Então, eu tenho muitos parceiros, psicólogos, psicopedagogos. Essa comunicação também ajuda muito nessa agenda, né, da professora. E realmente é um trabalho, né, que a gente faz ali fora da sala de aula. Nós vamos até os alunos. Então, é uma profissão um pouco mais diferente, mas é gratificante demais. Portfólio e comunicação, Cris. Legal. E o que move você dentro da educação? Cris, quando eles viram a chave, assim, olhar e falam assim, eu aprendi. Professor, eu consegui. Eu acho que isso, assim, não tem o que pague. Sabe? Quando eles falam, nossa, eu consegui. Sabe? Aí você fala, você consegue, você é bom nisso. Né? Quando eles têm esse olhar, mas principalmente pessoas. Pessoas me movem na educação. Quando eu entendi, não são só crianças. Eu lido com uma família. Eu lido com adultos. Né? Eu lido com o emocional das crianças. Não é somente o ensinar. É um combo, Cris. Então, eu acho que o que me move na educação são pessoas.
Quando eu entendi, não, eu não sou só a professora Débora da criança. Eu participo de uma família, né? Um conjunto ali, como você falou, um combo. Então, o que me move são pessoas. Lidar com pessoas. E é mesmo, essa viradinha de chave é muito boa, né? O olhinho brilha e você fala, ai, valeu a pena. Meus esforços deram certo, né? Exatamente. Muito quando eles bom. percebem sozinhos, eu consigo, eu posso, né? Então, o emocional ali caminhando para as outras temáticas da educação. Muito bom. E a gente tinha conversado sobre algumas indicações. O que você deixa de indicação para as famílias, para os profissionais da área da educação, para leitura, filme? Olha, eu gosto muito de um livro chamado, Cris, As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Temos dos adultos e tem o das crianças mais direcionado. Você entender como seu filho demonstra o amor, isso facilita a sua comunicação. Não somente nós, como educadores, se comunicar com as crianças, mas os pais também. Ah, então o meu filho gosta de toque? Ah, então o meu filho gosta de presente? Ah, não, o meu filho gosta de tempo. Então, você entender qual a linguagem de amor do seu filho, isso facilita o seu dia a dia. Muito. Né, o seu relacionamento mesmo. Então, tem um livro e você consegue fazer também no site, consegue identificar qual é a linguagem do amor. Para os pais que têm o acompanhamento psicológico, a psicóloga também consegue fazer esses testes, tá bom? Então, esse livro, assim, é o básico para um bom relacionamento com os filhos. As 5 linguagens do amor das crianças. Compartilhe depois o link do teste lá com a gente, para a gente poder repassar para as famílias, né, para elas fazerem. Acho que é bacana. É importante. E você falou de um filme também? Também tem um filme, Como Estrelas na Terra. É sobre educação também, um professor ali que tem um olhar ao aluno, indico para os profissionais, mas também para a família. É um aluno que tinha baixo desempenho e como o professor consegue enxergá-lo e o quanto ele consegue caminhar. Né? Então, a gente ouvir o aluno, acolher e falar para ele, eu estou vendo você. Você não é só mais um aluno, você é você, João, Lucas. Eu enxergar esse aluno. Então, esse filme é bem bonito também. A gente precisa fazer essa leitura, né? A leitura de qual ambiente a criança vive, né? Em qual fase do desenvolvimento ela está, quais são as necessidades, né, físicas, mas também emocionais dessa criança. É o que entra numa sondagem, né? Esse olhar vai fazer com que, como você disse, a gente veja a criança. E aí, quando a gente vê, a gente consegue ir lá e pegar na mão e levar ela para o caminho que vai ser o melhor caminho para ela. Exatamente. Né, Débora? Quero agradecer a sua presença. Queria saber de você, né? Aqui a gente fala do educar para prosperar. Eu estou sempre falando sobre a questão do desenvolvimento integral das crianças, o quanto eu valorizo isso. E eu queria saber de você o que é educar para prosperar para você. Olha, Cris, o educar para prosperar é uma liderança compartilhada. Né? Na aula particular, eu sou a líder, mas eu gosto de deixar o aluno como protagonista. Então, eu vou compartilhar dessa liderança, colocando ele como foco principal. E uma liderança parceira da família, né? Eu não sou autoritária, eu não vou impor nada para a família, mas eu vou segurar na mão deles e vão falar, estamos juntos, né? Então, essa parceria é o aluno protagonista e no individual, voltado para a minha profissão e para o meu pessoal, é uma liderança, Cris, em que eu faço a minha gestão de tempo, gestão financeira, até a gestão geográfica, né? Onde eu vou estar essa semana, em que bairro, em que cidade. Então, é uma liderança democrática, compartilhada com a família e uma liderança também de gestão de tempo. Então, para quem está querendo começar, né, nessa carreira de aulas particulares, você é líder do seu tempo. Você tem toda essa gestão geográfica, financeira e, além de tudo, do tempo. Muito bom! Quem está nos assistindo, quero pedir para vocês compartilharem qual foi o maior insight de vocês, o que te tocou. Acho que é importante a gente saber, né, Débora? Sim, Cris. E lembrar que aqui a gente está valorizando uma educação para além da escola, para além da sala de aula. A gente tem vivido, né, uma situação de dependência do ambiente escolar para que tudo aconteça lá, né, para que a criança aprenda emocionalmente as suas questões dentro da escola, fisicamente, cognitivamente. Não é só na escola. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma mãe
E ela estava falando sobre a dificuldade do filho de socializar com os amigos em sala de aula. E aí eu perguntei, mas ele tem socializado fora da escola? Você tem frequentado lugares onde ele possa se relacionar com outras crianças? Ah, não, nós não somos daqui. A gente veio de outra cidade, está morando há pouco tempo em Taubaté. Então, é importante as famílias terem essa consciência que se eu fico 100% dependente da escola, como que tá essa criança, né, de uma forma geral? Fora da escola não recebo esse estímulo, e daí como vai ser dentro da escola? E assim, quando os pais estão junto com os seus filhos numa festa de aniversário, no meio de um grupo de amigos que tem filhos também, ou em um parque, aqui no Parque Jardim das Nações, sempre tem crianças, né? É um super espaço para as crianças brincarem e se relacionarem com outras crianças. Vai haver os conflitos, e quando há esses conflitos, os pais estão ali como referência para ir lá e fazer as orientações. Então, eles estão como líderes, lidando com os desafios de socialização que as crianças têm ali, né? Sim. E que são os mesmos que as crianças têm na escola. Então, os filhos têm a referência, né, de regra, de limite, de orientação sobre respeito ao próximo e tudo mais dos seus pais, quando eles estão ali nesse parque, e da escola, quando está na escola, né, dos professores, quando está na escola. Então, precisamos lembrar, né, que a educação, ela precisa acontecer dentro de casa primeiro, para depois a gente ter essa expectativa toda com a escola. Então, quero agradecer, né, agradecer você pela presença, também pela parceria. A Débora já deu aula para a Angelina em um momento que eu estava super na correria, e como eu falo, né, precisa ter esse olhar de prevenção com os nossos filhos. Então, eu rapidamente falei, nossa, estou numa época em que não vou conseguir dar tanta atenção para a Angelina aqui. Então, vou recorrer ao apoio de alguém. Lembrei da Débora, vem aqui. E deu muito certo que ela tá desse jeitinho que eu te falei, super dedicada, empenhada. Então, foi muito bom. Quero deixar para você um presente especial da Padaria Americana. Olha, não, só pela sacolinha, olha que graça. Tem um voucher aí dentro para você ir lá conhecer a Padaria Americana e retirar o seu brinde lá. E trouxe também um planner para você, né? Você já deve conhecer, eu tô sempre compartilhando. Postando, olha, gente. Planeje, lidere, prospere. Desejo todo o sucesso do mundo, que você continue inspirando, né, as famílias, mas acima de tudo realizando esse trabalho na vida das crianças. Deixe para você fazer seus agradecimentos finais. Muito obrigada, gente. Padaria Americana, estou indo conhecer o planner que eu acompanho no Instagram. Cris, é um prazer. Nós já temos uma parceria de alguns anos, né? Já pude atender a Angelina. Fico aqui, né? Coloco à disposição para você, para os pais que estão assistindo também. O Instagram, pode seguir lá, falar comigo. E é isso, Cris. Na educação, a gente caminha de mão dadas, né? A gente cria essa parceria com os pais, sempre, né? E tudo pela criança, né, Cris? Então, os pais podem contar comigo. Não ela não vai chegar, atrapalhar na sua rotina, não. A professora, pedagoga Débora, chega para contribuir com os pais. Estamos aí, contem comigo. Se precisar, podem me mandar mensagem. É isso. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez a Local Food, a Escola Prospere. Com muito carinho estamos aqui junto com vocês. Educar para prosperar é o que faz a criança crescer, se desenvolver, né? E dar essa tranquilidade para a gente. Exato. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau.